E aí, lindezas do meu coração, sejam todos bem-vindas, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Perdão, gente, aí por tanto tempo sem vídeo com vocês. Tava bem corrido, vocês que me acompanham nas redes sociais, lá no Instagram, sobretudo, sabem que tava nos perrengues aí de reforma. Aliás, você já está mais do que convocado a ir me seguir nas redes sociais. Gratidão desde já por sua companhia, por sua confiança, por estar sempre por aqui no YouTube. Não perde um vídeo, não perde uma live e já chega dando aquela curtida e já chega assim, né, se inscrevendo, porque você tá recebendo uma energia daquelas muito forte tocando seu coração, tocando a sua alma agora, nesse instante. E eu desejo tudo de bom pra você, que você seja uma pessoa muito iluminada, que Deus te abençoe, te dê inteligência, sabedoria, sabe, que você consiga vencer suas dificuldades, os seus limites. Lembrando a todos vocês, quem quiser fazer terapia comigo, terapia quântica ou terapia de vidas passadas, entre em contato através do e-mail fernandaruser.terapeuta@gmail.com. Agende a sua sessão, comece o seu tratamento para os problemas da alma. Eu brinco, mas o assunto é bem sério, gente. No papo de hoje, a pauta de agora é sobre a mulher de vermelho na Boate Kiss. Verdade ou mentira? Vamos lá. Eu assisti um depoimento de uma menina, eu acho que é um link do Estadão, e que ela fala sobre a dificuldade de dormir, porque quando ela fechava os olhos, ela enxergava uma mulher de vermelho, e que depois ela viu outros relatos de pessoas que também, na hora do incêndio, na hora da escuridão, enxergaram essa mulher de vermelho, que chamava as pessoas para irem para o banheiro. E justamente no banheiro, então, acabaram desencarnando várias pessoas ali, porque não tinha saída. As pessoas se confundiram, achando que ali pudesse ser a saída lá de fora da boate, e na verdade era apenas o banheiro, onde o ambiente ficou ainda mais infestado pela fumaça tóxica e venenosa que acabou desencadeando em tantos óbitos. Então eu escutei o relato dela, eu percebi que em momento nenhum ela tá mentindo, ela falou aquilo que ela viu, aquilo que ela sentiu, a maneira como ela processou essa informação. Vou deixar o link deste vídeo que eu assisti aqui na descrição do vídeo. Isso eu entendi. E acabei não indo atrás de outros depoimentos, justamente porque o dela é super convincente, e se ela checou isso, né, que é uma pessoa que foi diretamente envolvida, quem sou eu pra contestar? Só que vocês no direct, lá no Instagram, aqui em alguns vídeos no YouTube, me fizeram essa pergunta para que trouxesse a minha opinião a respeito da tal mulher de vermelho, que teria sido uma espécie de demônio, a interpretação de alguns, levando essas pessoas para o banheiro, enfim, fazendo com que elas morressem ali dentro. E aí eu vou traçar aqui a minha opinião para vocês. Em primeiro lugar, eu não estava lá. Não tem como visualizar com clarezas os vídeos que existem pela internet. Isso eu assisti a vários, inclusive na própria série do Globoplay aparecem vários vídeos ali que conseguiram resgatar com as filmagens do tumulto, que é horrível, horrível, horrível de assistir. Foi pesado assistir esse documentário, foi difícil. Eu vou fazer um parênteses aqui de outro assunto. Eu assisti algumas vezes, por exemplo, o episódio, acho que terceiro, que tem o depoimento do rapaz. Aquele me tocou por demais. Poxa, esqueci o nome dele. Ele era bem jovem na época, ele tem aquela foto, que é a tal da última foto. Então, ali ele comentando que pedia desculpa por pisar nas pessoas que estavam no chão. Achei o depoimento dele muito forte. Muito, muito forte. E na série você tem acesso a outros vídeos ali. Não tem como você detectar. Não foi isso que me chamou a atenção. Foi o desespero das pessoas mesmo. No entanto, quem sou eu para duvidar do depoimento dessa menina, que eu achei extremamente convincente, e ela mesma diz que outras pessoas que sobreviveram a essa fatalidade também viram uma mulher de vermelho. Ok, eu vou considerar que é verdade, porque eu não tenho por que duvidar e acredito até mesmo que possa ter sido. Só que eu não vi. Qual é o detalhe disso? E que tipo de espírito seria esse? Em primeiro lugar, não é demônio. Não é. Essa é a minha opinião. Tudo bem se você pensa diferente, mas eu não acredito em demônios. Eu acredito em espíritos perdidos que se julgam com poderes extremos, como se fosse uma espécie de deus do mal. Aquela história de invejar, a inveja é uma espécie de demônio interno, mas não no sentido de uma entidade negativa, e sim de uma grande ignorância do espírito que consegue praticar o mal com sua energia e vibração baixa. Então eu não acredito nisso. Agora, que possa ter existido ali a presença de algum espírito que passa essa ideia de entidade do mal, que passa essa ideia de demônio justamente para assustar as pessoas, porque o próprio ambiente, boate, muita gente, independente de teu fogo, esses ambientes de muito tumulto, eles podem sim acabar atraindo, pode não, atrai sempre espíritos negativos. O fato de estar de vermelho é só um detalhe, que pode estar com qualquer cor. É muito voltado à sexualidade, às vezes são espíritos que não sabem até que ponto eles estão
mortos, eles podem ser ignorantes nesse sentido também. Pode também se tratar de um espírito de alguma alma vingativa, porque tem uma certa quantidade irrelevante de pessoas que desencarnou no banheiro. E isso pode ter algum significado no desencarne coletivo, alguma necessidade desses espíritos. Então, ela estaria fazendo esse chamado justamente para atrair as pessoas para a morte. Pode ser um espírito vingativo daquele grupo X que tem uma vibração, pessoas que talvez se conheceram de uma outra vida, e esse espírito pode ser um espírito obsessor que desejou vingança e etc. e acabou conseguindo ter êxito nesse sentido. Mas, de toda maneira, a culpa, digamos assim, não foi essa pessoa que matou. A questão do desencarne, a questão dessas mortes trágicas, foi por conta de várias irregularidades dentro da Boate Kiss. Eu enxergo que esse espírito pode ter sido uma espécie de enfeite. E observe uma coisa que a gente tem que levar em consideração também, e eu não abro mão desse detalhe. O nosso desespero pode criar coisas na gente e fazer com que a gente enxergue coisas que não existem. Pode ser que existiu espírito? Pode. Como muita gente diz que viu o espírito, entendo que foi um espírito. Mas, viram? Beleza. Mas estava tudo escuro. Ouviram? Ouviram como? Se ninguém se escutava, se tudo era grito. Então não é uma coisa material, é uma coisa espiritual. Isso pode até abrir a sensibilidade, a própria mediunidade de algumas pessoas. Mas eu acredito mais que possa ser um espírito talvez vingativo. Eu aposto mais nessa interpretação do que apenas um espírito leviano que foi atraído pela energia. E sim um espírito vingativo atraído pela energia daquelas pessoas X. Eu compreendo dessa maneira. E isso é muito comum para quem não entende o espiritismo, para quem não estuda o espiritismo e não tem acesso a certos conhecimentos, que acesso tem, é só querer também, né? Porque nunca vi uma literatura tão divulgada quanto a espírita. Tem até filme, vários filmes tão bons. Então eu acredito que as pessoas possam estranhar essa interpretação. Mas pra gente que lida com isso e que vê coisas assim, é algo bastante comum. Inclusive, aqui no canal eu trago várias histórias de vidas passadas, interpretação, aquele histórico inteiro de um espírito, sua caminhada, que faz a gente abrir um pouco a mente e entender as imperfeições, os momentos em que a gente fracassa, em que a gente cai em tentação. Quando a gente cai em tentação, existe ali um fracasso. Quando a matéria fala mais alto do que o espírito, quando a gente dá mais valor para as coisas materiais, quando a gente dá muito valor para o dinheiro e não leva em consideração, não tem empatia pelo próximo e não tem também respeito por si mesmo. Tudo isso implica negativamente o nosso convívio e atrasa a evolução. É correspondente, em geral, para todos os espíritos mais primitivos, que são de alguma maneira muito apegados à matéria. É também os espíritos muito teimosos, tendem a dar mais valor para a matéria. As almas, às vezes, que são muito antigas, tendem a dar muito valor para a matéria, gostam de ostentar. Mas cada caso é um caso e cada um tem sua consciência. O que vai diferenciar entre todos é a consciência. Você que assiste esse vídeo, ou eu já vi muitos espíritas, entre aspas, porque eu não acho que isso é comportamento de espírita, falando coisas do tipo, não, mas se aconteceu, tinha que acontecer. Claro, tudo tem um destino, muitas vezes. Por outro lado, também tudo pode ser alterado. Uma vez que você consiga realmente mergulhar na lei do amor, na lei de amor e de caridade, a grande humildade que Jesus nos deixa, às vezes você pode mudar o seu destino. Porque por mais karma que carreguemos em nossas vidas, e você que está assistindo não sabe como é que vai ser seu desencarne. Então a gente não pode julgar, porque você também não sabe o que aconteceu na sua vida. Alguns podem saber trechos aqui, trechos ali, você pode fazer regressão de memória comigo e conhecer bastante coisa, mas nunca vai ter acesso a 100% porque a espiritualidade não vai permitir, a não ser que você seja uma alma muito evoluída, e isso é raríssimo de encontrar. Uma consciência espiritual elevada é raro de encontrar. Você pode ter uma boa consciência como cidadão, como pessoa, como ser humano, mas a consciência do espírito, a gente tá em busca disso, por mais que ainda a gente não entenda, a verdade é essa. O grande conhecimento vem da alma que ascende ao seu próprio saber e entende suas limitações e busca seu aprimoramento, não perdendo nenhum tipo de oportunidade de aprender a mais paciência, mais fé, mais empatia, mais respeito aos outros e a si. Conservar-se, sobretudo, conservar o seu templo. Você é uma igreja em si. Conserve seu templo, seu espírito, sua mente, seus sentimentos, seu corpo, porque tudo é importante. Quando você não cuida de si, ou quando você desequilibra, cuida muito de um lado, descuida de outro, então você se desequilibra e, obviamente, a gente vive num mundo muito desequilibrado, porque a gente é desequilibrado. Talvez a gente não recebesse um clima, uma
atmosfera tão... tá calor, tá frio, tem tempestade, tem terremoto, tem isso, tem aquilo, tem, sabe, a enchente. Isso tudo é reflexo da própria energia humana, não é só da Terra em si. Ainda que isso exista muito antes da gente estar na Terra, mas é reflexo da nossa energia também. Poderia ser mais calmo se a gente fosse mais equilibrado. Teríamos que testar. Como vai testar? Teria que estar todo mundo equilibrado, né? Para alguns isso é chato. Neste vídeo eu deixo essa reflexão, não fique julgando o tipo de desencarne de alguém. Eu mesma convivo, conheço pessoas que viveram na Segunda Guerra Mundial. Alguns foram nazistas, pessoas muito cruéis, inclusive. Muito cruéis. E não estiveram na boate Kiss. Foram muitas pessoas, muitos soldados alemães, muitos soldados japoneses, muita gente, americanos, enfim, todo mundo, muita gente, fora a população, muita gente envolvida. Às vezes, só pra você refletir, o soldado, no ato do seu exercício, ter vitimado pessoas inocentes e ter se arrependido de verdade, de humildade, ele pode ser mais absolvido, vou colocar entre aspas, porque isso tem uma amplitude de dissertação muito maior do que eu tô falando, mas não é o foco do vídeo, mas ele pode ser absolvido, em parte, digamos assim, com mais facilidade do que uma pessoa que de repente não matou nada, mas acreditou naquilo, acreditou que era soberano, que era uma pessoa melhor, que era uma raça que tinha que sobreviver e que todas as outras tivessem que ser aniquiladas, porque a mente e a consciência revelam o grau do espírito. Portanto, se arrepende um soldado por mais crime que tenha cometido, se arrepende antes de desencarnar, não digo só no ato do desencarne, mas se arrepende antes de desencarnar, e aquele outro desencarnou acreditando que era superior, isso define o destino. A gente tem uma vida inteira para melhorar, nem que seja no último suspiro da tua vida, mas a gente tem uma vida inteira. Então cuide de si, porque isso me irrita, cara, não porque me irrita, mas é ridículo do meu ponto de vista. Condenar o desencarne de alguém como se você soubesse como vai ser o seu. Por favor, não é tanto isso que importa. Ainda que importe, mas enfim, que vocês entenderam. Vou me encerrando por aqui. Acredito que essas pessoas viram um espírito de verdade. Acredito que seja um espírito de vingança e não um demônio. Me encerro. Minha gratidão por sua companhia, por ser inscrito do canal. Seja membro do canal também. Terapia comigo? fernandaruzia.terapeuta@gmail.com. Deixa aqui nos comentários também a sua opinião. Um beijo enorme na sua alma. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.